A doação de órgãos, gente, vem crescendo no nosso país, mas a fila por transplante de rim preocupa em todo o território nacional, tá? Incluindo o nosso estado do Ceará. Segundo dados do Ministério da Saúde, quase 95% da fila de espera por órgãos é composta justamente por pacientes que aguardam um rim. E sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com o urologista e cirurgião, o Dr. Emanuel Veras, que está conosco aqui em linha. Doutor Emanuel, obrigado por aceitar o nosso convite. Um assunto que mexe com muitas pessoas, afinal, muitas vezes a doença renal ela é silenciosa, né? A pessoa não percebe, aí quando vai buscar ajuda, quando vai buscar um atendimento médico, já está numa situação mais grave, né? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Alane. Obrigado mais uma vez pelo espaço para a gente conversar um pouco a respeito de saúde e mais uma vez um tema tão importante e que mexe com tantas pessoas como é a doação de órgãos, né? Como você mesmo disse, a fila de transplante de órgãos no país, a maioria dos pacientes que estão aguardando órgãos estão aguardando por um rim. E isso acaba acontecendo muito porque o rim, ele é um órgão que, quando ele entra em insuficiência, existe uma terapia substitutiva, né, viável, que é a hemodiálise, né? E se nós temos a hemodiálise, uma terapia substitutiva, então por que falar em transplante, né? Um risco cirúrgico, a imunossupressão. Por quê? Porque a terapia substitutiva, a hemodiálise, ela causa vários malefícios também para o paciente, como aumento de risco cardiovascular, também imunossupressão e devido à uremia da doença renal crônica terminal, aumento de riscos de infecções, devido também aos acessos que tem de fazer sempre que vai fazer a hemodiálise, caquexia, né, perda de massa muscular devido à doença, problemas ósseos, além de anemia crônica devido à doença renal crônica terminal. Então, traz vários malefícios e esses pacientes têm um maior risco de morte em relação à população em geral. E esse paciente, quando ele vai para o transplante, apesar de também ter risco de complicações, porém o paciente ele tem menos complicações do que se ele fica em hemodiálise. E antes de mais nada, eu queria deixar a mensagem da prevenção. Como você disse, é uma doença silenciosa. E as doenças que mais causam doença renal crônica terminal, que é essa que vai para a hemodiálise e para o transplante, são a hipertensão e o diabetes. Justamente doenças que vão causando muitas vezes malefícios de forma silenciosa, né? Gostaria também de deixar essa mensagem para as pessoas cuidarem aí da sua saúde, para não chegar ao ponto, né, de uma doença renal crônica terminal, necessitando de hemodiálise e transplante. Nós estamos conversando com o Dr. Emanuel Veras, urologista e cirurgião, sobre essa questão do transplante de rim, gente. A fila de espera hoje é maior, né, entre todos os tipos de transplante aí, de doação de transplante de órgãos aqui no nosso país. Então são muitas pessoas que aguardam por esse procedimento. Aqui no Ceará não é diferente. E olha esse dado, segundo a organização internacional, a World Kidney Day, a doença renal crônica, gente, ela já acomete aí cerca de 10% da população mundial, o equivalente aí a 850 milhões de pessoas, e há uma estimativa de que essa se torne, inclusive, a quinta principal causa de mortes no mundo até 2040, um período que não está tão distante de nós, né, doutor? Então, por que preocupa tanto, hein, esse cenário para as organizações, para os órgãos da saúde mundial, né, que fazem os monitoramentos? Por que esse tipo de problema é tão preocupante? Ele é preocupante devido ao aumento da sua prevalência. A nossa população ela está ficando mais velha, convivendo cada vez mais com problemas crônicos, doenças crônicas como hipertensão, diabetes, e essas doenças acabam podendo causar problemas no rim,
com doença renal crônica e essa doença ir evoluindo até se tornar uma doença renal crônica em fase terminal, necessitando de hemodiálise e transplante. Você disse no início da matéria, justamente, que nós estamos aumentando o número de transplantes nos últimos anos, inclusive aqui no Ceará. No ano passado foram realizados mais de 2.000 transplantes no nosso estado. A sua maioria de córnea, mas também muitos transplantes de rim, de fígado. E o Ceará, para quem não sabe, é um estado tradicional no Brasil quando se fala em transplante. O Hospital Universitário da UFC já foi, no passado, o hospital que mais realizava transplantes hepáticos de fígado na América Latina. E hoje é um dos que mais fazem no país transplante de fígado e é o maior transplantador de fígado do Nordeste. Assim como o Hospital de Messejana é um dos maiores transplantadores de coração do país e o maior do Nordeste. Então, nós temos uma tradição. E no transplante de rim também não é diferente. No Brasil, nós temos o maior sistema público de transplantes do mundo. Quase 90% dos transplantes no país, eles são realizados na rede pública. E quando nós falamos em doação de órgãos, eu queria deixar claro a seriedade que existe na fila do transplante, que ela é uma fila única, obviamente que tem uma certa regionalização, para que o órgão, quando seja transplantado, ele tenha um menor tempo de isquemia, ou seja, um menor tempo fora do corpo, que isso traz impactos no prognóstico e no resultado desse transplante. Porém, é uma fila única, séria. É, Quem quer doar o órgão, né, já há algum tempo você pode colocar no seu documento essa intenção de doação, porém essa doação ela só ocorre com a anuência da família. Ou seja, qualquer hospital que identifique uma possível morte encefálica, ela obrigatoriamente tem de ser comunicada às centrais de transplante, que são gerenciadas, né, pelo Sistema Nacional de Transplante. E aí uma equipe é mandada para abordar a família para saber se ela está de acordo com o transplante. E esse paciente com possível morte encefálica, ele tem uma avaliação séria, uma avaliação clínica e com exames complementares de duas equipes médicas independentes para aí sim se confirmar ou não a morte encefálica. Após isso, esse paciente ele é avaliado para ver a viabilidade dos órgãos que vão ser doados, para ver se dá para realizar essa doação. E se a família concordar, aí sim é efetivada a doação para depois ser transplantado em outros pacientes. E isso envolve muitos sentimentos e muitas famílias, né? A família daquele que perdeu o seu ente querido, que está realizando a doação, né? Numa tragédia, numa morte, muitas vezes violenta, né, de um acidente, etc. E também envolve, né, várias famílias e pacientes que estão recebendo, né, que aí já é um envolvimento diferente, aquele da esperança de uma possibilidade de receber esse transplante e poder ter um resultado melhor aí ao longo da vida aí com a sua saúde. Tá, então, as informações, os esclarecimentos trazidos pelo Dr. Emanuel Veras, urologista e cirurgião, aqui no nosso VG Notícias, a quem a gente agradece pela atenção e por oferecer espaço aí na sua agenda, viu, doutor? Muito obrigado. Até uma próxima. Bom fim de semana. Muito obrigado a vocês pelo espaço e estamos sempre à disposição para a gente conversar um pouco e esclarecer a população a respeito da saúde.